Esse filme conta a história de um chefão do narcotráfico mexicano que resolve virar mulher. Foi indicado a vários prêmios do Oscar, mas recebeu o hate geral dos mexicanos. Por que isso aconteceu? Então, você que tá sem tempo de assistir todo esse filme, mas que quer ficar por dentro de tudo que tá rolando, toda essa polêmica da sétima arte, fica com a gente. Então, bora ver um filminho? Partiu! Emília Pérez é um filme do gênero musical e thriller, dirigido pelo diretor francês Jacques Audiard, lançado em 2024 e conta com as famosas atrizes Zoe Saldana no papel da advogada Rita, Selena Gomez como Jessica ou Jess, a esposa do tal traficante, e uma atriz menos famosa, Carla Sofia Gascon, interpretando o traficante que vira Emília Pérez. Se você não tem problemas com spoilers, fica com a gente. A maior parte da história se passa no México, conta a vida da advogada Rita, uma profissional excelente, super inteligente, mas é subordinada a um chefe corrupto e ganha causa para pessoas de má índole. Isso é mostrado no filme. Inclusive, logo no começo do filme, ela ganha a causa de um marido que matou a própria esposa e é alegado que foi suicídio dela. E essa competência chama a atenção de um narcotraficante muito poderoso do México, chamado Manitas del Monte, que marca uma reunião com ela, revela que o grande sonho dele é, na verdade, se transformar em uma mulher. E que inclusive já tem tetas. Mas ela não pode falar isso pra ninguém. Logo de cara, a Rita não entende o porquê de todo o sigilo. Ele explica, né? Ele é um líder do narcotráfico, matou muita gente, tem muita gente querendo matar ele, e ele tem uma família. Ele é casado com Jéssica, que é a Selena Gomez, e tem 2 filhinhos. Coisa mais fofinha. E assim, ele quer abrir mão da família dele, deixar em segurança, e como ele quer forjar a própria morte, tudo tem que ser feito no sigilo. E aí a advogada Rita fica encarregada disso, ela arranja tudo para a família, a esposa e os filhos irem para a Suíça, ficarem lá protegidos. A desculpa é que o Manitas tem que ficar longe da família por uma questão de segurança. E durante esse afastamento, ele faz a cirurgia e ao mesmo tempo forja a morte dele para a família achar que ele foi executado pelos seus inimigos do narcotráfico. Tudo resolvido, a família fica triste, não precisa mais sair da Suíça para voltar para o México, e a advogada Rita recebe uma bela recompensa e vai morar em Londres, longe daquilo tudo, começar uma vida nova. A missão de Rita, achar um cirurgião plástico capacitado para fazer a transição, parece ser fácil, mas não é. Ela viaja e assim, uma coisa que fica bem claro no filme, ele deixou toda a fortuna dele à disposição dela para fazer isso. Aí ela escolhe primeira classe, roupas caríssimas para ir visitar e tal. E aí chega numa clínica, é introduzida a segunda música do musical, né? Que é um filme musical. E é mostrado de uma forma bem cômica. Corta isso, corta aquilo, transforma isso naquilo, tira isso. E achei interessante. 4 anos depois, Rita tá num jantar chiquíssimo, com várias pessoas importantes, advogados renomados. E adivinha quem tá sentada do lado dela? Emília Pérez. Belíssima. No primeiro momento ela não reconhece, porque realmente ficou ela bem bonita. E depois ela se apresenta, ela ficou muito tensa. Ela achava que ela ia morrer, porque ela era uma das poucas pessoas que sabia disso e achava que a Emília queria queimar arquivo, não deixar ninguém sabendo, para não ter provas e vestígio. Mas o contrário, ela queria ajuda de novo da Rita para reencontrar a família no México. E aí lá vai a advogada Rita arranjar tudo de novo, então ela consegue entrar em contato com a família da Emília Pérez, traz ela de volta da Suíça para o México, fala para eles que agora eles vão morar com uma prima distante do falecido Manitas, justamente a Emília Pérez, e ela consegue tudo que ela queria, ela troca de sexo, ela volta a conviver com os filhos e tá tudo ok. Até que num passeio pela cidade junto com a Rita, a Emília Pérez descobre que tem muitas pessoas que estão perdidas e em muitos casos por culpa do narcotráfico, e ela sabe que ela tem grande parcela de culpa nisso. Então, para tentar resolver essa situação na cabeça dela e se sentir menos culpada, ela resolve criar uma ONG que ajuda as famílias a reencontrar os seus parentes desaparecidos. Ela não tem dificuldade nenhuma no primeiro momento de encontrar os corpos desaparecidos, porque ela tem contato, né, direto com as pessoas que estão presas lá, os capangas.
E como ela foi mandante, como Manitas, né, no passado, de vários assassinatos, queima de arquivo, então tinha uma certa facilidade de encontrar. Foi isso que aconteceu. E logo a comunidade acionou Emília Pérez por conta disso. Estava solucionando um problema grave lá, irônico, não? Inclusive, ela ajuda a encontrar um marido desaparecido de uma mulher, que é chamada Epifânia. No filme, ela é a única mexicana do filme. Ela vai lá encontrar, para reconhecer o corpo, leva uma faca. E aí ela diz pra Emília Pérez que ela disse que se o cara estivesse vivo, ela ia matar ele, porque ele era muito violento. Então a Emília disse assim que ela também estava armada e mostra um revólver. Essa Epifânia cativa a Emília, assim. Ela começa a ter um outro olhar. Aí disso, elas se aproximam tanto que elas acabam tendo um caso. Outro dia, a Emília Pérez acorda na casa da Epifânia, pegando as xícaras lá, muito romântico assim. Mas a Emília não é a única que tá tendo um affair no momento, não. Vocês lembram da Jéssica, né? A Jess, que é a personagem da Selena Gomez. Ela também tá tendo um caso, um antigo conhecido dela chamado Gustavo. Inclusive, era o amante dela na época em que ela era casada com o Manitas Del Monte. Só que dessa vez, como o relacionamento deles já não tem mais nenhuma barreira de impedimento e vai ficando tão envolvente que eles resolvem se casar. E aí a Jess conta pra Emília o que tá acontecendo, a decisão dela casar. Ela conta pra Emília feliz da vida, achando que tá tudo bem. Então, quando a Emília percebe que a Jess está decidida a se casar com o Gustavo, e ela vai contar toda feliz pra Emília que ela vai se casar e vai viver com esse Gustavo não sei aonde. E aí a Emília pergunta assim, e as crianças? Ora, eles vão com a gente. Emília fica uma fera em cima dela assim, diz, você não vai levar meus filhos. Filhos não são seus, são meus, é uma briga. E aí começa o ápice do filme. E aí a confusão já está criada. A Jess, ela resolve fugir da casa da Emília Pérez com os filhos. A Emília Pérez, para tentar evitar os filhos ficassem longe dela, pede pro seu capanga dar uma coça, dar uma bela de uma ajeitada na lata do Gustavo e fala assim, vai embora dessa cidade, senão você pode dizer adeus à sua vida. Só que aí o que acontece? O tiro sai pela culatra. Gustavo, ele tem outros capangas, ele utiliza esses capangas para assassinar o capanga da Emília Pérez e sequestrar a Emília Pérez em troca de uma recompensa em dinheiro pelo resgate dela, ou seja, ele realmente é um interesseiro. Deixa a Emília Pérez em cativo e ainda por cima corta 3 dedos dela, que se não me engano ele pede 3 milhões, então é um dedo por milhão. E manda esses 3 dedos em uma caixa para a advogada Rita. A Rita então prepara o dinheiro que ele pediu, mas ao mesmo tempo ela contrata um monte de miliciano armado até os dentes também estarem preparados nessa hora do encontro aí para poder tentar resgatar a Emília Pérez com a maior segurança possível, é claro. E é nesse momento da tentativa de resgate que a gente percebe que a Jess está por trás do sequestro. Ela quer o dinheiro de volta, porque assim, quando ela quis fugir, a Emília suspendeu todos os cartões de crédito dela, tirou todo o dinheiro que estava no controle dela. Ela ficou sem nada. Então ela bateu desespero e ela tomou essa decisão de sequestrar a Emília Pérez para ter de volta o dinheiro que foi tirado. Começa o tiroteio, briga. E assim, uma parte bem sinistra assim do filme, que aparece muita fumaça e tem uma hora assim que parece que a Emília morreu. Aí vem tipo um espírito, uma alma assim em forma de fumaça, e ela torna a vida como se fosse uma segunda chance. Aí ela conta pra Jess quem ela é de verdade. Começa a descrever o momento que ela conheceu a Jess, que o Manitas, na verdade, conheceu a Jess. Fala do casamento deles, como ela estava vestida, tudo o que aconteceu naquele dia. E aí ela se toca e ela tá maltratando o marido. Nesse momento de tensão total e que tá tendo um tiroteio entre os capangas do Gustavo e os capangas da Emília Pérez, Gustavo percebe que ele não tem mais como vencer
ela disputa, tá em desvantagem, então o que ele resolve fazer? Fugir. E aí ele pega a Emília Pérez, braços da Jazz, e joga ela no porta-malas de um carro, fecha. E nessa hora a Jazz já sabe que a Emília Pérez na verdade era o Manitas, o marido dela. E aí ele pega a Jazz, coloca no carro, ele também entra no carro e vai embora correndo pela estrada. Que a Jazz fica naquela... Ela fica em conflito com ela mesma. Fica num conflito, não sabe o que ela vai fazer. E aí ela rouba uma arma que tá no porta-luvas do carro e manda o Gustavo parar. Só que ele não para, logicamente. Ele dá uma freada, tira o alvo da cabeça dele. Os dois começam a brigar no carro até que o carro se desgoverna, eles perdem o controle. Cai num barranco, o carro gira, roda, explode, matando os 3 carbonizados. O Gustavo, a Jazz e a Emília Pérez. E assim termina a vida curta de Emília Pérez. Ela teve uma vida longa como Manitas, mas uma vida curta como Emília Pérez. E depois da morte, Rita vai cuidar dos filhos. Triste, né? Porque os filhos já tinham perdido o pai, e agora perdeu a mãe e a tia, que eles já gostavam bastante. Deus, é só tristeza. As crianças vão ser já cuidadas por uma estranha, que no caso é a Rita, a advogada. E depois disso, é mostrada uma passeata na cidade do México, mostrando a Rita como uma santa por conta de todos os atos que ela fez, né? Ajuda a comunidade a encontrar os desaparecidos. E a Epifânia é a principal pessoa que está cantando lá, puxando a passeata, sentindo muita saudade e muita dor no coração por ter perdido a Emília Pérez. Um fato curioso sobre esse filme, e principalmente que causou a polêmica dele, é que apesar de ser ambientado praticamente todo no México, o filme está sendo fortemente rejeitado lá. E o principal motivo disso é que o diretor, que é francês, ele não estudou muito sobre a cultura mexicana e resolve fazer justamente um filme ambientado no México, com atores principais que não são mexicanos e tem um sotaque muito forte para aqueles que conhecem o espanhol de verdade. E para piorar tudo, ele não deu a devida importância na história para um assunto que para os mexicanos é muito importante, que é justamente a questão dos desaparecimentos de milhares de pessoas todos os anos em virtude do narcotráfico. O filme está recebendo várias críticas negativas, sendo boicotado no México porque o diretor francês não fez o dever de casa, não estudou sobre o México. E ele abriu uma caixinha muito delicada, que foi o problema social do México, que é os desaparecidos. Ele tratou de uma forma muito trivial, superficial. Inclusive, em um dos musicais do filme, em uma das músicas, elas estão em uma festa beneficente para arrecadar fundos para encontrar os desaparecidos. A Rita, a advogada, começa a cantar e a dançar, aquela coisa bem hollywoodiana, fazendo alguns gestos, passos de dança muito sem contexto, desconexo da realidade. Eu achei assim um pouco desnecessariamente obsceno. Usou como palco um problema muito sério e ridicularizou até. E por todos esses motivos que o filme está sendo bem rejeitado no México, por causa do problema do sotaque, por causa da falta de conhecimento da cultura, costumes do povo mexicano, da falta de sensibilidade com o problema social de lá. Todo esse contexto fez com que os mexicanos odiassem esse filme, rechaçaram, porque eles é como se uma pessoa de fora quisesse conhecer o México melhor do que eles. O diretor, no caso francês, achar que conhece muito bem a cultura deles a ponto de fazer um filme e pensar que ia ser bem recebido dessa forma. E, inclusive, o diretor fez questão de não contratar muitos atores realmente mexicanos. A única atriz mexicana de verdade é a Epifânia, justamente porque ele quis que o filme tivesse uma visibilidade maior, com atores hollywoodianos, é o caso da Zoe Saldana, da Selena Gomez. Soou muito mal para os mexicanos. Que nas palavras dele, ele contratou elas, são rostos comerciais. Não quis colocar pessoas, meu Deus do céu, como é que a pessoa vai fazer um filme estrangeiro no México e contrata atores hollywoodianos? Cadê os atores de lá, meu amor? Ignorando essa parte polêmica aí, o filme é bonzinho. Se a gente for isolar a opinião, ele é bom. Eu acho, o diretor, ele quis fazer um filme latino para os estadunidenses, os hollywoodianos. Usou a cultura latina, cheia de estereótipos, somente para entreter Hollywood. Tanto que ele falou, tudo que ele sabia do México era o que todo mundo sabia já, e ele só fez colocar no filme.
A história ela é bem interessante. O enredo foi planejado de uma forma criativa, independente de qualquer polêmica. E como um musical, ele não é enjoativo. Eu tenho um certo preconceito com musical que às vezes é cansativo, mas nesse filme não. Ele vem de uma forma bem suave. As músicas elas não são grudes, vem mais como um sussurro, como um pensamento, como um desabafo dos personagens. Fica uma coisa assim mais encaixada, não fica uma coisa nada a ver. É bem contextualizado o musical, eu achei interessante. É revoltante porque o diretor, ele quis humanizar demais o líder do narcotráfico. Isso é revoltante para os mexicanos porque o narcotráfico é um dos maiores responsáveis por todo o sofrimento daquela sociedade. E no final do filme ainda traz Emília como uma santa. Acredito que esse seja um dos principais motivos da revolta dos mexicanos, querer canonizar o narcotraficante. Bom, galera, esse foi o nosso review sobre esse filme, e se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário sobre o que você achou dessa história e de toda essa polêmica. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os novos vídeos. Tchau! Tchau!